fachada sul do Santuário Nacional é como uma grande catequese em imagens. Cada detalhe nos faz mergulhar nos mistérios da nossa fé. Hoje vamos refletir sobre a nossa Arca da Aliança, que nos recorda a vitória de Cristo sobre a morte. As bodas de Caná, que revelam o amor entre Cristo, a Igreja, e ainda sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Um chamado à perseverança e ao testemunho corajoso da fé, mesmo diante das dificuldades. A fachada sul do Santuário Nacional é como uma grande catequese em imagem e cor. Cada detalhe dos mosaicos revela uma parte da nossa história de salvação. E no centro dessa narrativa, encontramos a representação da nova Arca da Aliança, o túmulo vazio, sinal da vitória de Cristo sobre a morte. Os anjos apontam para as faixas, uma referência à Natividade e também ao sepulcro de Jesus. Um lembrete que ele não está aqui, mas ressuscitou. Acima do túmulo, os instrumentos da paixão, a cruz, a lança e a esponja, símbolos da entrega total de Cristo por amor à humanidade. Mais adiante, o mosaico nos leva até Caná da Galileia, o lugar do primeiro sinal de Jesus. Aqui vemos Cristo ao lado de Maria. Nas jarras, a água que se transformou em vinho, um gesto que revela o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. E ao final desta galeria, uma cena forte e cheia de esperança. As duas testemunhas do Apocalipse. Mesmo após o martírio, elas são elevadas até Deus, um símbolo da certeza de que a vida vence a morte e que com Cristo sempre há ressurreição. A fachada sul é mais que arte, é uma proclamação de fé, um convite a enxergar em cada detalhe a certeza da vida nova em Cristo. Das paredes de uma igreja cristã, deve sempre emergir o mistério que ali somos chamados a celebrar, como povo de Deus, como povo sacerdotal. E as paredes do Santuário Nacional, elas respondem a esta tarefa que a arte sacra assume para si. Nós estamos fazendo esta bela jornada no mês de julho, conhecendo um pouco mais de cenas que revestem as paredes da fachada sul aqui do Santuário Nacional. E quem está nos ajudando a fazer esta experiência de conhecer e de entender estes sinais é o professor doutor Sérgio Alejandro Ribaric, quem mais uma vez acolhemos aqui com alegria no nosso programa para concluirmos este caminho que iniciamos no mês de julho, lá nas primeiras horas deste mês. Obrigado pelo convite, é uma pena que seja o último, né? É tão gostoso falar de Deus, né? E é tão bom, né, Sérgio? O tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Sempre tem algo a mais, algo a mais, algo a mais. Faz 2000 anos que nós falamos de Deus e ainda tem algo a mais. Este é o mistério. O mistério que se revela, mas que não se esgota. E isso é um pouco que nós estamos registrando, fazendo ver nas paredes do Santuário Nacional. Tanto dentro do santuário como fora do santuário, né? Toda uma obra mistagógica que tem por tarefa pegar o romeiro que passa aqui pelo santuário, toma este romeiro pelas mãos e vai conduzindo este romeiro por uma estrada que no seu fim tem aí o encontro com o mistério de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, o mistério pascal aí realizado no meio de nós. E como eu falei, essas imagens ali, o romeiro antes de entrar na Basílica tem que parar meia hora, 40 minutos, olhar, né? Pensar, meditar, para tentar tirar daqueles elementos algo para dentro, de modo que quando ele volte para casa, ele volte diferente de como ele entrou. Ele veio para Aparecida, mas ele tem que sair daqui diferente, profundamente diferente, tanto no conhecimento quanto na fé, na experiência de fé. A obra do santuário ela é sempre muito catequética. Eu sempre venho com grupos, alunos e amigos aqui no santuário, né? Pessoas que estudam teologia, e quando chega aqui eu sempre tenho, né, como anfitrião, acolher, levar-los para conhecer um pouquinho da arte, e há sempre um detalhe novo que a gente descobre
quando a gente passa, né, com um grupo, porque é sempre uma pergunta, é uma questão que se levanta e aí você se atém àquele detalhe e busca o sentido teológico que ali foi impresso, a catequese que ali se faz presente para educar aqueles que passam pelo santuário. Sérgio, existe ali na fachada sul do santuário a representação da Arca da Nova Aliança. O que esta arca tem a ver com o túmulo de Jesus? Tem a ver uma coisa, a arca carregava a lei, né? O decálogo, a lei de Moisés, a Torá. A partir de um túmulo vazio significa que essa lei desapareceu, ou pelo menos esse formato de lei desaparece, o túmulo está vazio, a arca está vazia. Deus não está mais preso numa arca, num tábua de leis, Deus está solto pelo mundo, né? Por que vocês olham para o céu? Por que vocês olham para o túmulo? O que vocês estão esperando? O que vocês estão procurando? Deus está solto no mundo, basta você vê-lo e você vai reconhecê-lo pela experiência anterior que você teve com ele. Maria, lembra-se? Cadê? Por que você chora? E ela olhando para ele não o reconhece. Ela começa a reconhecê-lo quando ele o chama pelo nome, Maria. Aí ela fala, ela percebe a experiência anterior que tiveram juntos. Esse túmulo vazio é a arca vazia. A partir de agora a lei é o amor, a lei é o encontro com Cristo, a lei é buscar Deus solto pelo mundo. É interessante que ali os panos, né, o túmulo está vazio, mas nós temos o anjo, né, os anjos, um dos anjos, né, que aponta para os panos que ficaram ali dentro. Qual é o significado destes panos que ficam ali no túmulo vazio? No Evangelho de João tem uma narrativa muito significativa, né? Pedro entra no túmulo vazio e não reconhece, não sabe o que aconteceu. Quando entra João, ele vê os panos dobrados, né, organizadamente dobrados, ele fala, ele ressuscitou. Ou seja, é uma experiência que ele teve com Deus, através daquele pano ele percebeu, só quem fez isso foi Deus, alguém que teve o tempo suficiente, a ordem suficiente para dobrar, fazer algo que experiencialmente você o reconheceu. Um não o reconhece naquela fúria de desespero de tentar ver onde é que estava o Cristo, o corpo do Cristo. Na hora que o outro viu, ele percebeu na experiência anterior que ele teve com o Cristo, que ele estava vivo e presente. Até num lençol jogado no chão, até num mínimo detalhe, até ali você encontra Deus, se você teve com Deus essa experiência. É bem interessante, né, este caminho. E aí nós vamos para um segundo quadro ali, dentro da fachada, que é a cena das bodas de Caná, que é também uma cena muito paradigmática dentro das Sagradas Escrituras e que muito tem a nos ensinar como cristãos. Qual é a relação, né, dessa dimensão das bodas de Caná com a união de Cristo com a Igreja? É uma dimensão mariológica. Eu gosto sempre de ver essa dimensão mariológica. É o primeiro ato da vida pública de Jesus, provavelmente com 30 anos ou próximo disso. O primeiro ato da vida pública de Jesus, quando ele começa a ser aquele Jesus que todos nós conhecemos, Maria está presente. E quando ele lhe pede alguma coisa, ele ainda fala, você sabe que a minha hora ainda não chegou. O que prova que ela sabia qual era essa hora. Então, o primeiro momento, onde a hora dele ainda não chegou, está Maria. E no último momento, quando chega essa hora, ela também está presente. Então, aí você vê por que Maria é o paradigma da igreja, por que Maria é o exemplo de igreja, de missão, de missionária. Porque durante esses 3 anos, o Evangelho de João nos deixa claro que Maria viveu dia a dia acompanhando Jesus. Inclusive porque ela, sendo viúva, tinha que acompanhar o filho, né? O filho homem primogênito. Bonita essa parte, muito interessante. O primeiro ato da vida de Jesus e o último ato, quando chega a hora, Maria presente, sempre presente na vida dele e presente na nossa vida. Quando Jesus começa a fazer parte da nossa vida no batismo e quando no último momento nós vamos até Jesus, Maria tem que estar presente. É interessante, Sérgio, que ali nós temos a figura do vinho. O que significa esta água transformada em vinho? Água e vinho significa muitas coisas, podíamos passar horas falando disso. O vinho é uma coisa que os antigos não conheciam o álcool, então eles tomavam vinho e deixavam eles alegres. Por isso que o vinho para eles era uma bebida sagrada, porque tomavam e deixavam a pessoa contente, alegre, feliz, ou seja, associavam eles à divindade, a Deus. Por outro lado, transformar água em vinho. Jesus também é reconhecido como água, né? No último momento, ferindo o peito dele, sai água e vinho.
Engraçado, sai água e vinho daquele que há 2 ou 3 anos atrás, passando pelo poço da Samaritana, ele fala, se você soubesse, eu te daria água. Eu sempre pediria água para mim. Eu sou uma fonte de água viva. E essa fonte de água viva é até na hora da morte, depois de morto, continua brotando água viva. E brota de tal maneira que uma das últimas palavras de Jesus na cruz é: tenho sede, tenho sede. Aquela fonte de água viva se seca dando amor ao outro, até que no fim da vida ele reclama da falta de água, tenho sede, porque a água que eu tinha dei para todo mundo. E prova isso na morte, quando ele dá uma lança, sai sangue e sai o último alento de água para nós viventes. Magnífico isso, magnífico. É o símbolo máximo da kenosis, da entrega de Deus ao homem. Aquela fonte de água viva morre dizendo, tenho sede. Depois nós vamos ter, além dessa cena aí que nos fala um pouco desta unidade de Cristo, né, com a sua comunidade, com aos seus discípulos, nós vamos ter também a cena daqueles que são as testemunhas do Apocalipse. Quem são essas testemunhas do Apocalipse? São pessoas que simbolizam o retorno do homem a Deus, a espera que Deus tem de nós. Aconteça o que acontecer, sempre Deus vai estar nos esperando. O Apocalipse não é o fim do mundo, diz que acaba como Deus tivesse arrependido de ter feito o mundo. Vou destruir tudo porque na próxima vez vou fazer melhor. Isso não existe. O Apocalipse, na verdade, é o nosso Apocalipse, é o nosso fim, é o nosso encontro com Deus. O nosso juízo final, o nosso juízo particular, o nosso encontro com Deus. Voltar à glória significa que Ele vai se mostrar para nós na sua glória, no seu poder, como Deus. Esse cavaleiro, esses 2 apocalipses simbolizam isso, o retorno do homem ao Pai. E é interessante também pensar, né, que essas testemunhas, elas tiveram também as suas vestes lavadas, né, nas vestes do Cordeiro, né, no sangue do Cordeiro, né? E o Cordeiro é este, né, sinal de que agora o Cristo é o Cordeiro, né, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que reconcilia, aquele que transforma a vida de toda a humanidade. Sérgio, nós estamos caminhando aí para o nosso último programa do mês de julho. Diante de tudo aquilo que nós estudamos neste mês, o que toda esta arte, né? Começamos lá falando da figura de João Batista, passando por, aliás, Tiago, Bartolomeu, Filipe, depois Pedro e Paulo, entramos em Pedro e João Batista, depois voltamos agora falando dessa figura importante que é o túmulo vazio, como expressão, né, desta aliança de Deus para com toda a humanidade, e encerramos falando das testemunhas, né, do Apocalipse, desta igreja viva, dinâmica e criativa. Que tudo isto nos ensina a ser cristãos em um mundo marcado aí por tantas contradições. Não sei se vai dar tempo, mas eu queria contar uma historinha que me marcou profundamente. Uma história simples. João Paulo II, quando veio a primeira vez para o Brasil, ou a segunda, não me lembro, ele estava no Salvador, cheio de gente, um montão de gente, e uma criança de uns 4, 6 anos, desesperada, tentando encontrá-lo, vê-lo, chegar perto dele. A câmera da televisão mostrava a criança chorando, soluçando, né? Empurrando as pernas dos outros para tentar passar. E aí, quando ela chega perto do gradil, né, para subir as escadas e se encontrar com o Papa, a segurança barra ela. E ela tenta fugir do segurança, sobe 2 degraus, outro segurança vai e pega. E ela continua chorando. E aí o Papa olha e vê e fala para o guarda, deixa ela passar. E ela sobe desesperada, a criança chora. Te machucava a alma ver essa criança chorando. E quando chega, ele a abraça, ele a acaricia e você escuta pelo microfone ele falando, pronto, você já chegou. Isso me lembra o que nós vamos ouvir um dia de Deus. Pronto, você já chegou. É muito interessante, né? Você fala da criança, mas foi também nesse mesmo encontro do Papa com a criança que ele encontrou com Santa Dulce. Sim. Né? Que diziam que era uma louca, mas uma louca pelo Evangelho, né? Uma mulher que transformou um galinheiro de um convento num hospital que hoje atende mais de 3.500 crianças por mês. Como é maravilhoso. Veja como a obra de Deus ela é muito maior do que aquilo que nós pensamos. E que como a igreja de Deus é maravilhosa, como produz frutos em qualquer lugar. Um Papa pegou aquela criança e disse, pronto, você já chegou. Uma irmã Dulce fez uma obra desse tamanho. Em nome de quê? Em nome de Deus.
Nenhum outro nome poderia fazer aquilo que eles estão fazendo, que eles fizeram. Aquela criança, eu sempre dou esse exemplo para as pessoas que estão entristecidas com a morte de alguém. Essa palavra de João Paulo II me chamou a atenção. Pronto, pare de chorar, pare de sofrer, você já chegou. Que bom. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um mês muito frutuoso para todos nós e que o Senhor possa abençoá-lo aí no seu ministério como professor de teologia, como conferencista. E deixamos aqui, né, o endereço do seu YouTube, @Alejandro Ribaric. E aqueles que desejarem podem lá visitar a página do professor Ribaric e conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, que já dividimos lá no ITESP com os nossos alunos e também com os professores. Que bom, muito obrigado, muito obrigado.